Então, boa tarde, pessoal. Vamos já início aí a nossa quarta aula, né, da disciplina de gestão da cadeia de suprimentos, aula que vamos falar hoje do tópico gestão de fornecedores. Como eu falei para vocês, né, na nossa última aula, a gente falou um pouco sobre compras. Compras e fornecedores são dois tópicos que estão bem interligados, né? Na verdade, tudo nessa disciplina está bem conectado, né? Cadeia de suprimentos, como a gente já vem falando, é um tópico, é uma prática que realmente permite e exige até essa relação entre as áreas, digamos assim, das empresas. E a gente vai falar um pouco, nada mais é do que uma continuidade do que a gente trabalhou na aula anterior, né, na questão de compras, e hoje falando especificamente um pouco mais sobre gestão de fornecedores, que é um ponto extremamente importante. Antes de a gente começar a detalhar um pouco mais do tópico em si, eu queria até falar para vocês, né, destacar uma coisa importante, que a gente vai falar especificamente de gestão de fornecedores, e normalmente isso é um pouco claro, né, tipo assim, você tem uma empresa, tem os clientes da empresa e tem os fornecedores que fornecem os produtos. Mas é importante lembrar que a gente vive, né, a logística em si, a gente já falou um pouco sobre isso, num ambiente muito, que permite muitas mudanças, muitas variações. Então, o que acontece? Vamos pensar naquela ideia do supermercado, né, do mercado, do atacadão, que a gente sempre usa aí para ficar mais fácil, porque é um tipo de empresa, né, um tipo de negócio aí, de operação que vocês conhecem, pelo menos enquanto clientes, né, vocês frequentam esses ambientes enquanto clientes, que são. Então, tem lá o supermercado atacado, que tem clientes, somos nós, os clientes, que vamos lá fazer as compras. Também tem clientes, mercados menores, né, mercadinhos, padarias, por exemplo, que vão lá também fazer compras maiores para vender ali no seu estabelecimento. E eles têm também os fornecedores, que são, quem são os fornecedores? As empresas, né, que fornecem, que abastecem o supermercado, o atacadão, né? Então, todos aqueles produtos de limpeza, alimentos, enfim, tudo aquilo que está lá para vender, né, para os clientes, é fornecido por uma outra empresa, no caso, um fornecedor. Então, nesse cenário, nesse tipo de cadeia, digamos assim, nesse tipo de negócio, de operação, fica claro, né, os clientes e fica claro ali os fornecedores. Mas vale lembrar que algumas empresas, isso fica um pouco mais complexo, digamos assim, e muitas vezes nem aparece esse papel do fornecedor, digamos assim, né? A gente já citou aqui exemplo de operadores logísticos, digamos assim, que são aqueles responsáveis somente por transportar, né? Então, você tem, sei lá, dá um exemplo do que a gente tinha ali de Rapidão Cometa, né? E algumas outras distribuidoras que existem aí, Brasil e mundo afora. Então, o papel dela ali, basicamente, não é, muitas vezes não é vender, então ela não vai vender o produto, ela vai simplesmente pegar o produto que está armazenado em um lugar e vai entregar em outro lugar, certo? Então, assim, ela tem o cliente dela, que é a empresa que a contratou para fazer essa movimentação, mas não necessariamente ela tem ali um fornecedor, né? Ela pode ter até fornecedor de material, de equipamentos para os seus caminhões, por exemplo, mas ela não vai ter esse cenário assim tão claro que a gente citou agora no supermercado, né? Os clientes e os fornecedores, tá? Então, isso aqui, essa visão de fornecedor, ela fica mais clara, né, em algumas operações logísticas. Né? Essas operações, por exemplo, de atacados, operações que envolvem fábricas, né, empresas que vão fabricar alguma coisa. Então, sim, ela tem os clientes, as pessoas que vão comprar os produtos, e ela tem os fornecedores de matéria-prima, ok. Mas em algumas outras operações logísticas, como operações somente de transporte, operações somente de armazenamento, de distribuidoras, normalmente essas empresas, se elas não tiverem ali processo de venda, né, de contato com o cliente final, se isso não for ali, digamos assim, parte dela, muitas vezes ela é simplesmente ali um elo, digamos assim, dentro da cadeia, né, um braço ali da cadeia, e não fica, ela não vai ter todos esses elementos aí de fornecedores e clientes, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, né? Porque pode ser que em algum momento fique assim, eita, sim, mas nesse cenário aqui, quem é fornecedor, quem são os clientes? Então, realmente, esse tipo de operação, né, esse tipo de gestão, digamos assim, ele fica mais claro em alguns ambientes, como esses do atacado, como esses de fábrica,
de lojas de uma maneira geral, material de construção, por exemplo, enfim. A gente consegue ver claramente quem são clientes, quem são fornecedores, e em outros casos isso não é evidenciado, né, porque eles só fazem parte de um processo específico ali, eles são terceirizados, né, eles compõem ali aquele processo de uma outra operação, de uma outra empresa, ok? Ficou claro com relação a isso? Certo, então vamos seguir, vamos começar a falar um pouquinho mais especificamente sobre a questão dos fornecedores, né, ou de gestão de fornecedores. E aí, assim, o ponto de partida para a gente analisar essa questão dos fornecedores é entender o mercado, né, entender como é que as coisas estão funcionando hoje em dia. A gente já vem falando isso, né, nas nossas aulas, a gente falou especificamente na aula anterior, por exemplo, ao citar compras, mas vamos destacar mais uma vez esse ponto aqui, que é a questão da, digamos assim, da globalização. Né? Globalização é um tema um pouco mais amplo, envolve muita coisa, mas, digamos assim, economias e mercado globalizado. Ou seja, o que isso significa? Significa que hoje eu posso ter um fornecedor aqui em Maceió, mas eu posso ter outro fornecedor no sul do país, eu posso ter outro fornecedor em outro continente, né, em outro país, né, no outro lado do mundo, sei lá, na China, no Japão, por exemplo. Então, eu posso ter fornecedores distribuídos ao longo do todo mundo, de todo o planeta, né? Então, assim, e é importante que isso fique muito claro para as empresas ou para quem está à frente desse setor, para que se busque realmente a melhor alternativa no que se refere à gestão dos fornecedores, né? Porque muitas vezes fica assim, muito limitado ao que é mais próximo, né? Ao que se tem um pouco mais de contato, enfim. Mas é importante perceber que existe sim essa diversidade, essa possibilidade global aí de se encontrar, digamos assim, fornecedores, né? Matérias-primas, elas são produzidas em vários locais do mundo, produtos são produzidos em vários locais do mundo, né? Nós temos aí centro de distribuição de várias empresas também ao redor do mundo, né? Então, a gente tem grandes marcas aí abrindo fábricas também ao redor do mundo, né? A gente teve, até ficou em evidência até pouco tempo atrás, né? Algumas fábricas do ramo de automóveis, né? Fechando aqui no Brasil, infelizmente, mas assim, marcas internacionais, né? E não só essa, a gente tem várias outras marcas aí distribuídas ao redor do mundo, né? Com fabricação ao redor do mundo. Então, esse papel de GI, de se buscar fornecedor, ele também tem que ter essa visão. A pessoa que vai trabalhar com compras, né, e automaticamente com fornecedores, ela tem que ter essa visão mais ampla de perceber possibilidades, né, em outros mercados, digamos assim. E aí, pessoal, por isso que, por exemplo, né, mais uma vez citando, vocês têm disciplina de inglês, né, talvez alguns se perguntem, por que a gente tem inglês no curso de logística, né? Sabem que inglês é meio que uma língua universal, né? Então, com inglês você consegue se comunicar basicamente com o mundo todo. Mesmo que seja a língua mãe, digamos assim, do outro país, seja outra, é possível que você consiga com o inglês se comunicar com outro, basicamente todo mundo. Né? Então, por isso também que vocês precisam. A gente teve até um exemplo, né? Não sei se eu já citei isso para vocês, nessa disciplina na outra, que a gente foi fazer uma visita no porto, né? E a gente teve a oportunidade de entrar num navio que estava atracado lá no porto e era um navio de tripulação indiana. O comandante lá viu que a gente estava fazendo uma visita e perguntou se a gente queria acessar, né? A gente foi e tudo em inglês, né? Se alguém quisesse perguntar alguma coisa, o pessoal que ficou até lá junto da gente, assim, tinha a possibilidade de perguntar, mas só se o pessoal só se comunicava em inglês. Então, é importante, sim, que vocês tenham conhecimento, né? Se possível, depois busquem um pouco mais. Existem muitas coisas aí já disponíveis, até gratuito para vocês, né? Para vocês investirem cada vez mais nesse conhecimento, que são conhecimentos, digamos assim, complementares ao nosso curso, né? Eu diria que uma língua, né? Avançar um pouquinho mais no inglês, avançar um pouco mais em Excel, por exemplo, é uma coisa básica, mas que é um ponto interessante aí para vocês aperfeiçoarem, né? Próximos passos, digamos assim, de aperfeiçoamento, se quiserem complementar aquilo que a gente já está vendo aí ao longo do curso, né? Então, voltando aqui para o que a gente estava falando,
essa é a situação atual, né? A gente está em um mercado global, com empresas, com distribuidoras, com fábricas, com centros espalhados ali ao redor do mundo, né? E a gente precisa entender que essa fonte de fornecimento, né, de matéria-prima, se for o caso, ela pode acontecer de qualquer também lugar do mundo. A gente não pode se limitar a buscar o que é mais fácil, né? A gente tem que observar aí algumas questões da nossa operação, né, e considerar todas as possibilidades, né? Então, diante dessa rede, né, como é que a gente deve se portar enquanto gestor dessa área? Né? Como é que a gente deve entender o que é que a gente deve fazer? Então, essa ideia, pessoal, de ambiente global, de mercado global, ela está totalmente relacionada ao que a gente tem, que a gente está trabalhando na parte de cadeia de suprimentos, né? Então, eu falei para vocês, né, na aula passada, por exemplo, que a gente deve sempre estar buscando fornecedores. Não sei se vocês lembram que a gente citou, ó, vocês precisam cadastrar fornecedores. Vocês trabalham em uma determinada área, é importante que vocês estejam o tempo todo cadastrando fornecedores. E o que é isso? O que é cadastrar fornecedores? A gente falou. É você ficar atento a quem pode fornecer aquilo que você precisa para a sua operação. Né? Se você trabalha numa fábrica, onde é que você pode conseguir, e onde é que você pode conseguir isso ao redor do mundo, tá? Não é só aqui. Para realizar a sua operação. E feito isso, você vai monitorar e avaliar a performance, por exemplo, desses fornecedores, né? Você pode fazer teste com os fornecedores, avaliar a questão de prazo de entrega, né? Lógico que não é simplesmente assim, eu vou pegar alguém que está lá do outro lado do mundo para ter um processo globalizado. Não, logicamente que você vai pegar aquilo que é mais viável para a sua operação, né? E aí, considerando alguns pontos aqui que a gente vai citar, mas pode, como eu disse, você tem que abrir fronteiras e cadastrar fornecedores. Por quê? Né? Porque a gente precisa, como a gente já falou aqui, vocês precisam ter, sim, seus fornecedores, ok, mas vocês precisam também ter um plano A, um plano B, um plano C, para caso ocorra qualquer dificuldade com relação a algum fornecedor, você já ter ali um plano B muito bem traçado e elaborado para a sua operação, tá? E aí, assim, feito esse monitoramento, né, essa avaliação, digamos assim, dos fornecedores que vocês têm ali, né, você deve buscar aqueles que estão ali de acordo com a sua operação, como a gente já citou, tá? Então, assim, qual é a sua necessidade, né? Vamos tentar pensar numa fábrica para ficar mais fácil, tá? Então, qual é a sua necessidade de suprimento? Qual é a sua necessidade de fornecimento de matéria-prima? Em quanto tempo você precisa disso? Esse produto ele é processado em quanto tempo? Tudo isso também tem que ser muito bem analisado para você perceber, por exemplo, e estabelecer ali em quanto tempo você precisa ressuprir. Né? Eu vou pedir de um fornecedor da China. Porém, o fornecedor da China, ele demora, sei lá, 20 dias para me entregar. Porém, o preço lá é, sei lá, R$10 da minha matéria-prima. Se eu pedir um fornecedor aqui do Brasil, custa o dobro, R$20, mas ele me entrega em 2 dias. E aí, talvez eu não consiga, né? Eu não tenho... O que é que eu vou ter que analisar aí? Se eu tenho lugar, por exemplo, para pedir um grande lote e estocar, né? E aí vou ressuprindo, com base nesse tempo, esse grande lote, pelo menos para iniciar, ou se, por exemplo, eu poderia pedir um lote nesse da China, e enquanto isso, eu vou pensando e operando com o preço aqui do Brasil, até chegar ao meu lote, e aí começar a fazer todo aquele processo de controle, né? Então, assim, você tem que analisar qual é a realidade da sua empresa e qual a realidade que existe de fornecimento ao redor do mundo, tá? Lembrando que isso aqui é ao redor do mundo. Existe hoje, pessoal, inclusive, pessoas que trabalham com logística, né? Eu tive a oportunidade de conhecer chamar de colega, né? Assim, ela é amiga de uma amiga minha, que ela trabalha basicamente com isso, né? Ela trabalha, conversando no dia a dia, você trabalha com o quê? Ela disse, eu trabalho com logística. Eu disse, é interessante, você faz o quê? Ela disse, não, eu faço simplesmente a intermediação, basicamente comprar, né? Intermediar quem fornece a matéria-prima para a fábrica X, para o pessoal daqui de suprimentos e compras. Basicamente isso, ela tinha que ficar o tempo todo ali entrando em contato com possíveis fornecedores, negociando e tal, e aí ela disse que falava com gente do mundo todo,
Era basicamente esse processo, era uma multinacional, né, então ela tinha contato aí com gente do mundo todo, né, precisou sim desenvolver ali seu inglês, inclusive hoje ela foi transferida aí para a filial e ela está morando nos Estados Unidos, foi para lá, para o escritório central lá da empresa e está fazendo, continua trabalhando nessa área, sendo que já lá nos Estados Unidos. Então, observem que existe, é um mercado e para você ver como é importante, né? Ter um pouco dessa visão, primeiro ter essa visão, dessa possibilidade de ter fornecedor do mundo todo e ter também essa condição de atuar nessa área. E assim, parece, né, cada vez, às vezes quando a gente fala assim, vem produtos do mundo todo, parece uma coisa muito distante, né? Embora, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, cada vez mais a gente está próximo a gente está mais próximo, né, de outras regiões do mundo, digamos assim. Por quê? Porque eu não sei se vocês já realizaram compras, né, em aplicativos, em sites aí que é possível comprar produtos da China, por exemplo. Mas é bem acessível, né? Acessível no sentido de que todo mundo hoje pode fazer. Então, para a empresa também não é diferente disso, né? Hoje existem diversos aplicativos aí que vocês podem instalar, né, no celular, computador, e vocês podem comprar produtos, né, da China, de outros lugares do mundo, e esses produtos vão demorar, logicamente, um pouco mais para chegar do que algo que você comprasse aqui em Maceió ou em qualquer região do Brasil, mas eles vão chegar, né? Existe esse mercado hoje já para pessoa física, né? Existe aí a gente, tipo um mercado livre mundial, digamos assim, e funciona muito bem, né? Funciona, digamos assim, da mesma forma que funciona o mercado livre. Os cuidados que você tem que ter com a compra nacional são os cuidados que você tem que ter ali mais ou menos com as compras internacionais, né? Mas é um mercado que já existe para a pessoa física e para a pessoa jurídica também, certo? Então, não é tão distante, né? Não é uma coisa muito distante. Então, para a empresa também não pode ser. Então, se vocês trabalharem em algum local, se vocês tiverem a oportunidade de atuar, de sugerir, digamos assim, ou de acompanhar, é sim uma realidade. Vocês devem sim estar o tempo todo buscando possibilidades aí, porque lembrem, né, muitas vezes esse fornecimento de uma outra região do país, do mundo, ele é um fornecimento que vai gerar redução de custos, né, e é aquilo que eu falo, as empresas, elas buscam o tempo todo redução de custos. Se você conseguir ali sugerir algo que realmente, efetivamente, venha trazer uma redução de custo para a empresa, com certeza isso vai ser bem visto ali pelos seus gestores, né, pelos seus superiores, você pode se destacar em relação a isso. Aqui está só um destaque, tá, com relação a item, né, que a gente geralmente fala item, o SKU, material, peça, tanto faz. Certo? E aí a gente começa a partir realmente de gestão de fornecedores, né? Essa gestão é um processo fundamental. A gente fez lá no momento de compra esse cadastro de fornecedores, identificação de fornecedores, e agora a gente vai começar a gerir. A gente mais fácil, digamos assim, da gente fazer isso é uma planilha, se for uma coisa mais digital, se não tiver como ter uma planilha, um caderno, enfim, o que for possível fazer. E aí, quais são os pontos que você tem que analisar, né? A distância da sua empresa, da sua fábrica, a capacidade que ele tem de atender a sua demanda, né? Então, eu preciso, sei lá, de 100 peças por semana. O seu fornecedor tem essa capacidade de fornecer isso? Não tem. Ele tem a capacidade de fornecer a metade disso. Beleza, então, se ele tiver um preço menor, uma qualidade boa, você pode pegar a metade dele e a metade de outro local. Ou talvez é mais interessante comprar tudo em outro local, cobrindo o preço desse. Isso aí é coisa que você vai ter que gerenciar. Atender a norma de qualidade, né, padrão de qualidade, a gente falou isso também a gente foi trabalhar ali a gestão de compras, né, não basta somente ter um menor preço, por exemplo, ou atender ali no prazo, se não tiver um produto de qualidade, né, lembre-se que é uma cadeia, se o começo, né, digamos assim, digamos que se é o começo, se o começo ali já está trazendo, né, uma matéria-prima que não é de qualidade, isso vai fazer com que todo mundo que é da cadeia seja afetado, né, pela qualidade dessa matéria-prima que não foi boa, então tem que ser observado. E a outra questão é a reserva operacional,
né? E aí é a capacidade que esse seu fornecedor tem de, caso tenha um imprevisto, por exemplo, ele conseguir resolver para que também não lhe deixe na mão, né? Ele consiga ajustar ali a operação dele, ele consiga fornecer o item sem comprometer a sua operação, sem deixar a sua empresa ali desabastecida, tá? Então, esses são alguns pontos ali que vocês podem analisar no que se refere à gestão dos fornecedores. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouco mais detalhado, né? Normalmente, pessoal, é interessante que se tenha ali uns 3 fornecedores para cada item, né? Todas as empresas fazem isso? Não, né? Muitas empresas, elas têm ali um fornecedor único, tá? E a gente vai ver aqui que existe uma série de vantagens de se trabalhar com um único fornecedor, né? Então, todos esses aqui, ó. Ou que não seja um, mas que sejam tipo os mesmos fornecedores, né? Mas o ideal é que você tenha, assim, ali um número maior de fornecedores, justamente porque se tiver algum tipo de imprevisto comum, você tem ali o abastecimento por parte de outro fornecedor. Então, a gente falou lá atrás, né? Em compras sobre cotações, né? Sempre pegar ali no mínimo 3 cotações, né? Então, é importante também que vocês tenham aí uma lista de possíveis fornecedores, e quem sabe ali trabalhar com mais de um fornecedor para cada item, cada produto, né? E para aqueles que vocês, se for uma operação ali contínua, né, de fornecimento contínuo, pode ser um processo um pouco mais fechado, né, uma parceria ali, e aí você consegue reduzir custos, enfim, você consegue ter um contato maior. Quando você tem assim um único fornecedor, existem sim algumas vantagens, existem desvantagens também, que é essa que a gente acabou de falar. Né? Se ele tiver qualquer problema, automaticamente você também vai ser afetado. Se ele não conseguir produzir ali, fornecer a matéria-prima, você também ficará com sua cadeia desabastecida, né? Terá um problema de abastecimento na sua cadeia. Porém, existe uma série de vantagens, né? Por exemplo, o custo, uma cotação, né? Então, se você tem um fornecedor fixo, um único fornecedor, você não vai ficar o tempo todo gastando tempo, né? E a gente sabe que tempo é dinheiro, digamos assim, né? Fazendo cotação, porque você já vai ter um fornecedor ali fixo, você pode fazer essa cotação, né, de preço de tempos em tempos. A cada trimestre eu vou fazer uma avaliação aí de preço no mercado sobre os itens que eu compro do meu fornecedor. Para você ver ainda se o seu fornecedor está dentro ali do preço médio do mercado, né? Para que também não fique totalmente à mercê dessa situação de preço do mercado. Mas você não vai precisar ficar fazendo isso toda vez que precisa for comprar, né? Porque já tem um fornecedor fixo. Emissão do pedido de compra, então, até a questão de tempo, né? E comunicação, como já está aqui nesse outro ponto, né? À medida que você tem uma relação fixa com uma empresa, é muito mais fácil, você já vai ter os contatos, já vai saber com quem você fala, quando tiver um problema, já vai saber com quem fala, quem resolve, qual é o procedimento da empresa para resolver esse tipo de problema. Tudo isso fica mais fácil, né? Tendência tá de preços mais baratos, por quê? Porque quando você tem ali um único fornecedor, geralmente você consegue negociar, né? Negociar ali um desconto, negociar algumas vantagens, negociar formas de pagamento diferenciadas, né, para a sua empresa. Então, tudo isso ali acaba sendo vantajoso financeiramente para você. Tudo bem que algumas dessas vantagens aqui são relativas, né? Por quê? Porque se você quer migrar para um outro fornecedor, é possível que esse fornecedor novo, ele também lhe dê um desconto, né? Tipo assim, ó, se você fechar comigo, eu cubro o preço do seu fornecedor, ainda lhe dou um desconto maior. É possível? É possível. Pode acontecer. Tá? Então, isso aqui é um pouco relativo, mas geralmente a negociação a longo prazo, né, é mais comum com um fornecedor. Diminuição de estoque, porque a gente vai estar trabalhando aquela questão da cadeia mesmo, né, de trabalhar com o menor estoque necessário possível para se operar. Por quê? Porque você vai ter ali o tempo todo contato com o seu fornecedor e conseguir ali que ele abasteça a sua empresa no tempo e no momento e quantidades necessárias. Redução de embalagens, e aí quando está falando de embalagens, está falando de transporte mesmo, né? De embalagens que são retornáveis ou não retornáveis, porque
já vai existir também um termo aí de cooperação entre essas empresas. Prática do just in time, tem muito a ver com essa questão da diminuição do estoque, né? Então, assim, você vai ter a quantidade que você precisa no momento certo ali para a sua produção, para a sua distribuição, e a possibilidade do que a gente chama de milk run, né? Ou corrida do leite, né? Que é a tradução aqui de corrida do leite, que nada mais é, pessoal, do que um processo. Imagine que você tem lá o atacado, o atacadão, né? Mais uma vez, e lá no atacadão vocês sabem que existem vários fornecedores, né? O normal, digamos assim, é que você tenha um processo do transporte. Então, supor que isso aqui são três fornecedores, tá? Fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, quase que não sabe. Então, o processo normal é que o fornecedor 1 envie um carro para um transporte para abastecer o atacadão, o fornecedor 2 envia outro, o fornecedor 3 envia outro. O processo de milk run, ou corrida do leite, seria o seguinte: um único carro ia pegar o produto aqui no fornecedor 1, porque, como trabalha aqui com just in time, estoque reduzido, você não precisaria ter um estoque. Então, um único carro passa, pega aqui uma parcela do fornecedor 1, passa, paga a parcela do fornecedor 2, passa, pega uma parte do fornecedor 3 e traz tudo para o atacado, para a sua empresa, certo? Então, em vez de você usar 3 transportes, você utilizou somente um, passando por todos os locais e depois trazendo para a sua empresa. Tudo bem que às vezes não é possível fazer com todos os locais, né? Você pode fazer com uma parte disso, mas a ideia é essa, tá? Você reduzir o número de transporte, digamos assim, e conseguir abastecer ali a sua empresa. Lógico que você precisa fazer isso mais vezes, né? Porque você está trabalhando ali com um processo de cadeia, né? Lembrando, e com um processo de redução de estoque, de just in time, esse tipo de coisa. Mas é uma das possibilidades que você tem, porque é fixo, né? Como o seu fornecedor, lembrando, seu fornecedor é fixo, permanente, você sabe exatamente onde é que fica, né? E aí você tem como planejar esse processo de rota aqui para que você consiga ter o seu produto utilizando essa ferramenta aqui, essa possibilidade, essa prática. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Não? Tá. Então vamos lá, vamos começar a fazer alguns processos de controle, né, do seu fornecedor. Então, você já selecionou o seu fornecedor, você está vendo ali a capacidade que ele tem, né? E aí, o que é que você faz? Você começa a comparar, né, esse fornecedor, se você tiver mais de um, principalmente, né? Se você só tiver um, você vai comparar ele, digamos assim, com o que você tem de padrão no mercado, ou, vamos supor, dar o exemplo mais uma vez do atacadão. Você tem ali vários produtos no ramo de alimentos, né? Inclusive produtos iguais. Exemplo, você tem ali arroz da marca Tio João, você tem arroz da marca Urbano, e aí você começa a comparar, tipo assim, ó, o fornecedor do arroz do tipo do Urbano, ele funciona dessa forma, ele consegue me trazer uma quantidade X, né, ele consegue me trazer de tanto em tanto tempo, padrões de qualidade, de contatos, enfim, todos esses indicadores que você pode avaliar com relação ao seu fornecedor. Isso aqui tem que ser constante, tá, pessoal? Essa questão de avaliar o seu fornecedor tem que ser constante. Por mais que você estabeleça 1, 2 ou 3 fornecedores, pode ser que em algum momento ele deixe de atender a algum critério que é importante para a sua empresa e aí você vai ter que substituir, né? Por isso o cadastro de fornecedor, por isso conhecer empresas que fornecem matéria-prima ou produtos para a sua operação, porque pode ser que em algum momento você precise sim substituir, né? Isso é normal, é uma prática de mercado, tá? Por mais que seja alguém que você tenha uma relação, uma certa proximidade, ou é um fornecedor seu muito antigo, mas, assim, falando de negócios, né? Amigos, negócios à parte, como diz aquele ditado, né? Falando aqui um pouco de operação, de mercado, é importante que você esteja sempre avaliando. A gente vai falar aqui, né? Mas já antecipando, você antes você não vai simplesmente assim, ele começou a falhar em alguma coisa, ou algum critério aqui está um pouco desajustado, troca. Não, né? Você pode, inclusive, trabalhar para ajudar esse seu fornecedor,
desenvolver esse seu fornecedor, que é o que a gente vai citar aqui um pouco mais para frente na aula de hoje. Mas é importante que o tempo todo você esteja avaliando, tá? Se você percebeu que tem alguma coisa fora, tentou ajudar a desenvolver esse fornecedor e ainda assim não surtiu efeito, é possível que você tenha que sim mudar esse seu fornecedor. E aí o que, é que você pode utilizar como critério, né, ou critérios para analisar o desempenho ali do seu fornecedor, né? A gente já falou alguns, mas disponibilidade, né, ou seja, a capacidade que ele tem de atender as suas demandas, programação de entrega, e aí, assim, eu falo de programação, tanto na questão do tempo que ele demora para entregar, como a questão de atender esse tempo que foi estabelecido, né? Ele diz, eu entrego isso em uma semana. Ok, então eu vou avaliar essa questão do uma semana, se é o suficiente para mim, ou se em algum momento passou a não ser mais suficiente para mim, e eu vou analisar se ele realmente cumpriu ali aquele prazo, né, que ele estabeleceu. Informações sobre o produto em trânsito, tá? Isso aqui é muito importante. É importante que você saiba o tempo todo onde é que está a sua carga, né, digamos assim. Mais ou menos aquele rastreio, né, a gente já citou isso na parte de compra, né? Aquele rastreio que a gente faz para saber quando a gente compra alguma coisa pela internet, por exemplo, a gente recebe um código, né, de rastreio, seja numa transportadora, seja dos correios, e a gente consegue acompanhar onde é que está esse produto, onde é que ele, enfim. Isso aqui também tem que acontecer, é interessante que aconteça, porque fica mais fácil de você entender em que situação você está, né, se vai atrasar, se aconteceu algum problema, quanto tempo vai demorar ainda para chegar, você consegue acompanhar ali passo a passo da movimentação dos seus fornecedores. Questão de faturamento, né, um ponto aí também muito importante, vai desde a emissão de nota fiscal, né, de pagamento, se está tudo ok com pagou, com recebeu, então assim, basicamente contas a pagar, contas a receber. Também é importante que se analise isso aí, tá, para ver se não é um processo muito burocrático, se não acaba perdendo tempo e dinheiro, consequentemente, com isso, né, então tem que se analisar essa questão do faturamento. E, por fim, né, a questão de custo, né, custo barra tempo, mas quanto custa, né, esse seu fornecedor, quanto custa esse produto do seu fornecedor, né, e se esse preço tem uma relação aí com questão de prazo, né. A gente já falou um pouco de prazo aqui na parte de programação, mas prazo tem muito a ver também com questão de custo, né. Por quê? Porque o tempo que vai demorar, o produto vai demorar para chegar para você, muitas vezes envolve seguro, envolve um frete mais caro, né, e aí tem todo um custo operacional em cima disso, né, um frete mais caro, isso vai ser repassado de alguma forma, alguém vai ter que arcar com esse valor, isso pode dificultar um pouquinho mais a questão de formação de preço final de algum produto. O outro ponto muito importante que a gente tem que ter aí com relação a fornecedores, né, é a questão de frequência de recebimento, né, estabelecer aí padrões de recebimento. Normalmente, as empresas, elas estabelecem horários, né, a gente já visitou algumas empresas, sei lá, vou citar aqui a Objetiva, que eles recebem o produto ali dos seus fornecedores, né, que é um processo de distribuição, então eles recebem o produto dos seus fornecedores durante o dia, né, principalmente manhã e tarde, principalmente tarde, no momento que está entrando produto, chegando produto para um processo de conferência, armazenamento, né, porque à noite é quando faz todo o carregamento, né, eles vão montar ali a carga para no outro dia de manhã eles saírem para as entregas, para os clientes finais, né. Então, isso tudo tem que ser acordado, tá, para não acontecer nenhum tipo de problema. Quais são os problemas que podem acontecer aqui se isso não for bem gerenciado? Vou dar um exemplo de mercados. Vamos dar um exemplo de mercado. Então, quando a gente foi na Objetiva, uma vez, o gestor citou casos que algumas vezes acontecem. Né? Ele, por exemplo, saiu um caminhão lá da Objetiva para entregar um produto X, e quando eles chegam lá no mercado, no mercadinho qualquer, ele fica muito tempo preso, né? Preso lá naquele estabelecimento, porque tem um monte de caminhão também esperando para descarregar, né? Então, o cliente lá só recebe um horário específico.
Então, tudo isso tem que ser muito bem acordado e detalhado, né, com o seu fornecedor e com você e o seu fornecedor. A mesma coisa acontece com você e seu cliente, tá? Quando a gente for falar de clientes, por exemplo, né, vocês estão falando, acredito que tem uma entrada nesse tópico de clientes lá com SEO, falar um pouco de CRM, esses pontos precisam ser acordados e bem acordados entre tanto fornecedor e você e seu cliente. Né? Mais uma vez, a gente dando um exemplo da Objetiva, que a gente viu lá. Eles fazem entrega, né, distribuição para o estado todo. Então, você vai, traça uma rota para entrega, por exemplo, em Belmiro Gouveia. E o seu cliente diz, eu só recebo até, sei lá, 5 horas da tarde. Eu opero em horário comercial, só recebo até 5 horas da tarde. Então, eu tenho que trabalhar toda a minha programação para atender esse cliente nesse horário. Porque vamos supor que um caminhão sai daqui para fazer essa entrega em Belmiro Gouveia e chega lá, ele, por algum motivo, estrada, tempo, enfim, o caminhão quebrou, qualquer coisa, ele não consiga entregar no horário. Ele chega, sei lá, só recebe até 5, ele chega às 7. Ele não vai conseguir fazer a entrega. E o que pode acontecer? O caminhão fica lá, né, na cidade, preso na cidade, tem que pagar mais diárias, né, gastar mais tempo, talvez atrapalhando e atrasando o resto da rota, ou você vai ter que ir para a entrega do resto da rota e depois voltar para esse local. Então, são problemas que podem acontecer ali na sua programação, né, e isso tudo tem que ser muito bem acordado e gerenciado, tá, pessoal? Isso aí tem que ser tudo bem acordado e gerenciado. E no que se refere a receber, né, dos seus fornecedores, tem que observar a operação interna da empresa, então, assim, questões de horário de recebimento, de movimentação, de guarda, né, eu disse para vocês, o objetivo é ela recebe produtos durante o dia, principalmente ali, no final de manhã e tarde. Então, todo mundo que vai entregar lá, meio que se programa para entregar nessa hora, né, para abastecer essa hora. E a mesma coisa se for sair, né, observa-se ali a questão as questões dos seus clientes. Mas além de você observar a sua questão interna de operação, você também tem que ver com o seu fornecedor, né? Então, tipo assim, o seu fornecedor você só recebe durante o dia. Mas pode ser que algum fornecedor só consegue entregar à noite, tá? Você vai deixar? Não, você vai avaliar, né? Você vai trocar o fornecedor por conta disso? Não, você vai avaliar. Você consegue fazer isso nesse horário que o seu fornecedor precisa para você. Então, é tudo uma questão de ajuste, de relacionamento aí, e de deixar tudo muito bem acordado, né, muito bem especificado e detalhado ali entre as partes, tá? Aqui fala com relação à técnica de gerenciamento, né, de gerenciamento com relação aos itens que você tem ali, e a gente já estudou alguns, coloquei só aqui um exemplo da curva DC, que a gente viu lá no controle do estoque, né, para que são formas que a gente tem de acompanhar e gerenciar ali o nosso estoque, né, a gente viu outras ferramentas de previsão de demanda, inclusive, que tem muito a ver com uma parte aqui de suprimentos, mas a ideia aqui é que você estabeleça o máximo de ferramentas possíveis, né, o máximo de controle possível, para manter o seu fornecedor e o seu fornecimento, né, de acordo com a sua necessidade. Se é uma fábrica, para que nunca falte matéria-prima. Se é uma empresa de distribuição, que nunca falte o produto que você vai distribuir ou vender posteriormente. Tranquilo? E aí a gente chega, pessoal, ao tópico de desenvolvimento dos fornecedores, tá? Quando a gente vai falar aqui de desenvolvimento, vou focar aqui numa empresa, deixa aqui para vocês, porque eu vou focar numa empresa que a gente chama de empresa de manufatura, que nada mais é do que uma fábrica, né? Justamente por ficar mais claro ali aquela questão dos envolvidos, né? De você entender que, uma fábrica, ela tem ali matéria-prima, então os fornecedores de matéria-prima para que ela vá produzir ali o seu material e depois vender para os clientes, tá? Então, vamos pensar aqui numa ideia de fábrica, tá? De uma empresa de manufatura. Quando a gente fala de manufatura, a gente está falando basicamente de uma fábrica. E aí, pessoal, quando a gente pensa nessa ideia global, né, de atividades, as empresas, as fábricas, né, cada vez mais, a gente já citou isso, que cada vez mais elas estão se concentrando somente naquilo que é, digamos assim, primordial e central, que é
fabricar o seu produto, né? Porém, cada vez mais elas têm o terceirizado processos de armazenamento, processos de transporte. Então, assim, elas têm terceirizado essas questões, né, para que ela consiga se concentrar naquilo que ela realmente se propõe a fazer, que é fabricar, que é produzir, né? E para que isso aconteça, né, que ela consiga produzir da melhor forma possível, aproveitando o máximo de tempo e espaço, ela precisa estar muito bem alinhada, como a gente já falou, com os seus fornecedores, e ela precisa também que os seus fornecedores forneçam ali os componentes, ou a matéria-prima, ou os itens ali, os insumos necessários para que ela venha produzir aquilo que ela vem se propor a produzir, certo? Então, é importante que tenha essa relação. Uma fábrica, ela é muito mais fácil da gente visualizar, justamente porque ao tempo todo, né, se ela trabalhar com essa ideia de estoque reduzido, de just-in-time, ela vai estar o tempo todo ali em contato com o seu fornecedor vai estar o tempo todo ali tendo que entregar dentro do prazo certo, com preço competitivo, com padrão de qualidade. Então isso aqui vai ter que estar o tempo todo, todos os dias ali, o pessoal se comunicando, entendendo muito bem qual é a necessidade, qual é a relação, e qual é a quantidade e o preço, enfim, que se está estabelecido para essa operação. Quando esse tipo de operação não acontece, né, quando alguma coisa sai desse padrão, sai dessa condição, digamos assim, a empresa, né, a fábrica ali, ela precisa tomar algumas iniciativas, né, e, como eu falei para vocês, a primeira iniciativa, muitas vezes não trocar o fornecedor, né, então ela pode pensar em algumas alternativas. Coloquei aqui, ó, 3 alternativas. Então, passar a produzir o componente, em vez de você pedir, né, do fornecedor, você passar a produzir aquele componente, se você tiver como fazer isso, né, logicamente, se você não tiver como, não vai ter como, né, então, passar a produzir o componente que seria fornecido por alguém, mudar para um fornecedor mais capacitado, se tiver esse problema, ou ajudar esse fornecedor, ou seja, desenvolver esse fornecedor. Essa primeira opção é uma opção que pode gerar um pouco mais de trabalho, né, assim, para a empresa, porque ela pode começar a operar, digamos assim, em algo que ela não domina. Né? É como se eu tenho uma fábrica, sei lá, de automóveis, que eu fabricava ali, um automóvel central, e por algum motivo o meu fornecedor da parte de, sei lá, de rodas teve problemas e eu vou começar a ter que fabricar a roda antes de colocar no meu automóvel. Então, mas você vai precisar de uma nova equipe, treinar novos processos, talvez não seja mais interessante. Então, você pode pensar, talvez, de baixo para cima, né? Mas isso, existe alguns critérios ali para você utilizar. Então, você pode pensar em ajudar, se não der certo, trocar, e por outro caso, talvez, produzir. Mas existem alguns critérios aí para a gente avaliar isso aí, ó. Então, assim, dessas escolhas, dessas alternativas, né, o que a gente pode levar em consideração para decidir? O preço disso, o volume e a natureza estratégica do item, ou seja, se é um item estratégico ou não, né? Se não for um item estratégico, né, ou seja, se não for um item central, o que eu estou chamando de estratégico? Estratégico é um item, tipo assim, eu vendo, sei lá, computador, né, celular, e eu tenho um fornecedor ali do meu sistema. Então, o sistema é a base, uma das bases do computador. Então, é uma coisa muito importante no meu computador. Então, isso é considerado um item estratégico para mim. Mas eu também tenho no fornecedor pessoal que fornece, sei lá, a parte de adesivo, de embalagem, sei lá, alguma outra coisa que não é um item tão estratégico. Eu posso simplesmente trocar com mais facilidade, né? Então, ó, se for um item não estratégico, ou seja, uma commodity, uma coisa de baixo valor, né, você pode mudar para um fornecedor. Né? Então, você pode simplesmente buscar um novo fornecedor. Se for uma coisa estratégica, né, mas que o seu fornecedor esteja muito ruim, com desempenho muito baixo,
mas que ele fornece algo muito importante, muito inovador, muito diferenciado, né, que vai fazer com que sua empresa seja um destaque, inclusive, justamente por esse item mais para frente, você pode optar, fazer aquela opção de comprar o seu fornecedor, começar a produzir aquilo que seu fornecedor está produzindo. Mas, o meio termo disso tudo aí, né, para não ficar tão extremo, seria desenvolver os seus fornecedores, né? Lembrando, a gente já citou aqui para vocês, essa questão de desenvolver, ela está muito bem relacionada com a questão da cadeia em si, né? A gente trabalha, a cadeia de suprimentos é isso, uma ajuda a outra, sinergia, a gente vem falando um pouco sobre isso já há algum tempo. Tá? Então, assim, desenvolver um fornecedor, pessoal, é quando você realiza qualquer situação, qualquer atividade para melhorar o seu fornecedor, certo? Seja melhorar a capacidade dele de gestão, a capacidade dele de comunicação, a capacidade dele de entregar num prazo melhor, a capacidade dele de melhorar a qualidade daquilo que ele está fornecendo. Então, tudo isso aí são coisas que você pode aprimorar, né? Você pode contribuir, né, para o seu fornecedor. E aí, assim, essa questão do que você vai fazer para ajudar o seu fornecedor vai variar de caso para caso. E existe uma série de possibilidades que você pode fazer isso para desenvolver o seu fornecedor. Desde uma simples avaliação informal, assim, das suas operações, né? Você pode, por exemplo, pedir para que algum colaborador da sua empresa visite essa empresa, visite o seu fornecedor, faça lá uma avaliação do seu fornecedor, um trabalho, por exemplo, como uma consultoria, vai lá, analisa o que é que ele pode melhorar, o que é que está certo, o que é que está errado. Você pode fazer isso, inclusive, não somente quando está errado, quando está ruim. Você pode fazer isso de tempo em tempo para ajudar que ele esteja sempre mantendo ali um padrão, ou que melhore, né? Então, vai desde de consultorias e contatos assim, formais, até a criação de um programa, né, de treinamento, de aperfeiçoamento, né, um programa estruturado, né, longo, contínuo, por exemplo, para treinamento do pessoal, melhoramento de processos. Então, se você tem, por exemplo, uma empresa altamente tecnológica, né, e você tem um fornecedor um pouco mais simples nesse sentido, temos até de conhecimento, você pode muito bem utilizar ali os seus colaboradores, mais uma vez, para fornecer um programa, né, de treinamentos ao longo do tempo. Então, lembrando que isso é um processo de ganha-ganha. Se o seu fornecedor cresce, você também cresce, tá? Então, isso tem que ficar muito bem entendido. Para que isso aconteça, né, para que esse entendimento aconteça, é importante que as empresas elas estejam bem alinhadas, né, que elas estejam ali realmente envolvidas, né? Você não vai fazer isso com, cadastrei um fornecedor novo, vou lá já começar a fazer um processo como esse. Não, é uma empresa que você precisa estar bem engajada, as duas têm que entender qual é o objetivo daquilo ali, né, um objetivo em comum, que é melhorar um processo de uma cadeia. Então, isso tem que estar muito bem alinhado. E tem que ter um comprometimento ali das duas partes, né? Não é simplesmente a empresa dizer que, eu vou lhe ajudar, e não sabe como estruturar isso, e também a empresa fornecedor, né, ele também tem que estar alinhado e buscar ali, e aceitar, digamos assim, receptivo a essa questão desses treinamentos, né, esse contato. Então, independente de como vai ser feito, ele tem que estar receptivo, porque quando você não está receptivo a receber uma consultoria, um conselho, vai ser palavras ou treinamento jogado em vão, né, e aí não vai surtir efeito nenhum. Então, muito importante essas duas coisas, tá? Que elas estejam bem alinhadas em termos de objetivos, entendendo ali o porquê de se estar fazendo aquilo ali, e também comprometimento ali das duas partes, né? Para que surta o efeito, certo? Então, assim, é importante que esse processo de desenvolvimento ali, ele, como eu disse, né? Ele não seja somente um fator pontual, né? Ele seja um fator ali que, de preferência, aconteça de tempo em tempo para que se tenha resultado. No curto, no médio e no longo, né? Aqui eu coloquei médio e longo, mas que se tenha resultado também no curto prazo, né? Curto, médio e longo prazo, tá? Então, é importante que tenha essa visão, porque, mais uma vez, já estou sendo até redundante, né, com relação a isso. É uma cadeia e isso não vai mudar nesse sentido agora. Então,
todo mundo tem que pensar junto, né? Tem que identificar o que é que pode ser feito, o que é que pode ser melhorado, né? E aí, assim, como é que a gente, qual o ponto de partida, muitas vezes, para se identificar o treinamento de um fornecedor? Identificar onde existe valor ali na cadeia de suprimentos, né? Como assim, né? Então, você tem ali ao longo de uma cadeia um monte de empresa, né? Um fornecedor de matéria-prima, que muitas vezes passa para outro fornecedor, que passa para outro, que passa para outro, que chega na fábrica, que vai para o atacado, que vai para o varejo. Nesse processo todo, identificar ali onde é que se tem mais valor, onde é que você consegue agregar mais aquele produto, onde é que você consegue melhorar mais aqueles processos. Então, identificando este ponto aí, é um ponto de partida importante para um aperfeiçoamento, né? Alinhar estrategicamente todo mundo que está ali na parte da cadeia, né? Por quê? Porque muitas vezes esse processo de desenvolvimento, ele não é feito somente pela fábrica, a gente está falando da fábrica, né? Mas por toda a cadeia. Se a gente tem matéria-prima, tem a fábrica, tem o atacado, tem o varejo, por que não trabalhar esse processo de desenvolvimento alinhado ali com todo mundo que faz parte da cadeia? Lembrando que quando uma coisa melhora, melhora para todo mundo, tá? E aí se implanta, né, uma estratégia, ou seja, um plano, justamente para tentar melhorar a capacidade ali de todo mundo que faz parte da cadeia de suprimentos. E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, né, 5 etapas, né, do que seria, como é que seria feito esse processo de desenvolvimento dos fornecedores. Quais seriam ali essas 5 etapas, né? Primeiro, identificar quais são os itens mais críticos, né? Então, assim, a gente tem itens ali que, como a gente falou, né, não são itens tão importantes, não são itens tão estratégicos, às vezes você pode mudar o fornecedor, então, assim, não são itens ali considerados estratégicos ao ponto de você buscar, né, um aperfeiçoamento daquilo ali, consequentemente ali dos seus fornecedores. Então, identificar quais são os itens mais estratégicos e aqueles que podem ser aperfeiçoados ali dentro da sua empresa. Depois, identificar quais são os fornecedores, né, daqueles itens, e ali os fornecedores críticos seriam aqueles realmente que estão precisando de um atendimento maior no que se refere a esse processo. Depois, né, o próximo passo é formar uma equipe, né, e alinhar ali os objetivos, ou seja, uma equipe de treinamento, uma equipe na sua empresa que vai acompanhar esse processo, né, mostrar qual vai ser o objetivo daquele processo, alinhar ali o objetivo daquele processo de desenvolvimento com quem vai receber, quem vai fornecer, né, então que isso fique tudo bem definido, que se estabeleça um plano, um passo a passo, a periodicidade, se for um treinamento, quem vai dar, quais vão ser as áreas, quais as necessidades, o que é que você vai observar com relação a isso. Depois, detalhar tudo isso, né, num acordo, num plano, num programa, seja lá como for, e, por fim, monitorar e modificar aquilo que for necessário. Então, assim, vai monitorando, vê se está surtindo efeito, né, se tinha lá um fator que precisava ser aperfeiçoado, se esse treinamento especificamente gerou algum resultado nesse fator ou não, né, era comunicação, era tecnologia, enfim. Então, vai gerenciando para ver se isso aconteceu, né, se esse treinamento, se esse programa, ele surtiu efeito. Se não surtiu, vai se buscar uma outra alternativa. E lembrando, né, que se não for possível, se não surtir o efeito, se não tiver esse engajamento, talvez modificar ali o seu fornecedor. Mas lembrem que a ideia principal é que todo mundo ali se desenvolva, tenha aí esse processo de ganha-ganha, porque essa é a ideia da cadeia de suprimentos. Ok, gente. Dúvidas? 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 Ninguém? Certo, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a questão das atividades, né, que eu havia comentado. Seguinte, eu tinha falado com vocês, né, a respeito de uma atividade para a gente fechar a B1, não consegui postar, né, por conta de algumas outras atividades que a gente tinha aqui ao longo do nosso curso, mas aí eu vou disponibilizar para vocês, tá, essa segunda atividade. Ela vai ficar aberta até domingo, então vocês vão ter até domingo para fazer essa outra atividade para fechar a B1, que vai ser semelhante ao que a gente já trabalhou. O que é que eu vou fazer? Eu vou distribuir algumas empresas, tá? Para vocês, e aí a gente vai se comunicando pelo grupo, porque alguns trabalhos vão ser em grupo.
Tá? E aí eu vou precisar que vocês façam um grupo, mas aí não vou fazer isso aqui, para ficar mais fácil, que seja lá pelo grupo do WhatsApp. E aí eu vou distribuir para vocês algumas empresas do ramo, por exemplo, de bebidas, certo? Então, nós temos aqui em Alagoas, né? Trabalhar com Alagoas. Nós temos aqui a Coca-Cola, nós temos aqui algumas empresas de água mineral, nós temos algumas empresas de laticínios, né? Então, eu vou distribuir algumas dessas empresas para cada grupo, certo? Grupo de quantas pessoas? Deixa eu confirmar aqui quantos são, mas grupo de até 4 pessoas. Até 4. Deixa eu confirmar aqui, até 4. Pode ser menos do que 4, mas até 4 pessoas. Né? Mas com isso já fica muita gente. Então, para cada grupo, eu vou distribuir uma empresa, e aí vocês vão pensar, vão ter que pesquisar um pouquinho sobre essa empresa, né, sobre um produto especificamente dessa empresa, e aí vocês vão pensar naquela questão de cadê, semelhante ao que vocês fizeram lá com a outra empresa, sendo que agora já focado na empresa daqui da nossa região, até para facilitar um trabalho que vocês vão fazer junto com a disciplina de SI. Então, vocês vão pensar ali em clientes, né, para essa empresa, né, possíveis clientes para essa empresa, e vão ter que pesquisar com relação a um produto específico, fornecedores para essa empresa. Então, assim, pesquisar um pouco sobre o produto, né, aquele produto, como é que é fabricado aquele produto, o que é que eles precisam, e entender de onde eles poderiam obter ali esses fornecimentos dessas matérias-primas. Então, vai ser basicamente isso, a grosso modo vai ser isso aí. Isso vai ser para domingo. Para a próxima semana, também em grupo, tá? Na próxima semana a gente vai falar, lembrando que sexta-feira não tem aula, né? Amanhã é feriado, sexta-feira foi imprensado, já estava definido no calendário há muito tempo. Então, nossa próxima aula é próxima semana. A gente vai falar na próxima semana sobre, na nossa próxima aula de quarta, a questão de transporte, né? Operadores logísticos, multimodalidade, né? De transporte. E aí, o que acontece? A gente vai falar, vou passar um trabalho para vocês, esse trabalho vocês vão apresentar, a gente vai discutir na próxima sexta, tá? Estou antecipando já aqui para vocês, mas na quarta-feira que vem vou comentar de novo sobre esse trabalho, e vai ser para a gente discutir na próxima sexta. Eu vou distribuir também para cada grupo um operador logístico aqui que opera aqui na nossa região. Vou dar um exemplo, Grupo TPC. O Grupo TPC acabou de chegar ano passado, eu acho, aqui em Maceió, em Alagoas, né? E aí, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pesquisar sobre a empresa, quais são os produtos que ela opera, onde é que ela opera, o que ela representa, enfim, basicamente descrever um pouco da operação daquela empresa. Esse trabalho, da outra sexta, vai ser parte da nota da AB2, né? Lembrando que nós, além desse trabalho da AB2, teremos um trabalho em conjunto com SI, certo? Então, só recapitulando, já tivemos um trabalho para a AB1, vou passar um segundo trabalho para a AB1, que é em grupo, para entregar domingo, até domingo, né, no CIGA, que é em grupo, cada grupo vai pegar, eu vou distribuir uma empresa do ramo de bebidas, para que vocês façam aí a análise tanto da parte de cadeia de fornecedores, vão ter que estudar um pouquinho e pesquisar. Pode fazer individual, professor? Pode fazer individual. No máximo 4, pode ser em trio, em duplo ou individual, sem problema nenhum. E aí vocês vão postar isso no CIGA até domingo. Aí a gente fecha a B1. Para a B2, teremos atividades junto com a disciplina de TSI, e vocês também em grupo, pode ser em trio, pode ser em duplo, pode ser individual, para discutir na próxima sexta, né, a questão dos operadores logísticos. Eu vou distribuir um operador logístico para cada grupo, e aí vocês vão explicar um pouco mais sobre essa empresa, o que é que elas fazem, onde é que elas operam, quem elas representam, qual o tipo de operação que elas fazem, né, em que perna, digamos assim, da cadeia elas funcionam. Isso para a gente discutir na próxima sexta-feira. Ok? Alguma dúvida com relação a esses pontos? Tranquilo? Ok, pessoal, então a gente encerra por aqui, tá, o nosso tópico de hoje, e essa explanação sobre as nossas atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão se comunicando lá nos grupos, né, eu já vou, ao longo do dia, falar com vocês também lá no grupo, para que vocês montem os grupos, né, e aí a gente possa realizar a questão dos trabalhos, e a gente vai se comunicando, qualquer dúvida vocês falam por lá, tá? Lembrando, um trabalho é para domingo, né, e o outro vai ser para a sexta da semana que vem.
E lembrando também que sexta agora nós não teremos aula. Certo? Então, um abraço para vocês. Bom final de semana, bom feriadão, né? Junto com o final de semana. A gente se vê novamente na próxima quarta. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Ok, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.